Quero saudar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor Jesus e, mais uma vez, dizer da minha alegria, privilégio de poder servir aos irmãos dessa feita no culto, num dia especial, que é exatamente o dia das eleições, talvez mais importantes nos últimos anos do nosso país. Eu acho que Deus quer nos dizer alguma coisa, porque eu vou pregar no mesmo texto que o nosso pastor pregou pela manhã. E nós não combinamos nada. Então, eu estou na sequência de Romanos, e ele, como pastor titular da igreja, no seu dever de ofício, de instruir a igreja a respeito das eleições, não é? Mas eu acredito que Romanos 13 é o texto que foi mais pregado hoje em todas as igrejas evangélicas, porque é o texto mais direto, talvez a exceção de 1 Timóteo capítulo 2, mas é um dos textos mais diretos a respeito da relação do crente com as autoridades. Então, vocês nunca vão poder dizer que não aprenderam sobre Romanos 13, né? Porque levaram vocês ouviram duas vezes a respeito do mesmo texto num domingo só. É claro que eu estarei concorrendo com o WhatsApp, todo mundo está antenado aí para ver o resultado das eleições. Então, eu não pararei para comemorar nada, tá? Então, por gentileza, vamos aguardar até o final do culto para a gente aí manifestar ou tristeza ou alegria, seja o que for que você estiver sentindo, não é? Eu creio que os resultados serão, 19 horas? Acho que é isso que eles prometeram, soltar o resultado. Então, daqui a pouco, vou ver se eu termino em 20 minutos antes de sair o resultado, para a gente ficar em paz. Vamos então fazer a leitura mais uma vez de Romanos, capítulo 13, de 1 a 8. Desculpa, de 1 a 7. Romanos capítulo 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Oremos. Ó Deus, te damos graças porque vivemos num país onde podemos exercer o direito de escolha dos nossos governantes. Mas também nós sabemos que o Senhor está por detrás de toda autoridade que se levanta. Por isso, a Ti rendemos hoje todo louvor e toda a glória, independente dos resultados. E queremos nos colocar diante de Ti, debaixo de Ti, da Tua providência, por vezes misteriosa e secreta, e suplicar que nos deis a graça de viver para o Teu louvor e para o Teu agrado, seja qual for a situação em que Te aprouver colocar o Brasil. Pedimos que nos orientes e nos abençoes, seja com aqueles que estão acompanhando o culto pela transmissão ao vivo, aqueles que depois assistirão pela internet. Pedimos a Tua bênção, Senhor, ao Teu povo espalhado em todo lugar, onde Tua palavra é pregada em verdade. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como é do conhecimento de todos, o Império Romano, que dominava o mundo na época do apóstolo Paulo, na época em que ele escreveu essa carta, cuja sede era em Roma, sede do Império Romano, ele tinha uma hierarquia muito bem definida e complexa para exercer a sua autoridade e o seu domínio. No topo estava um imperador, cercado de um senado, às vezes mais eficaz ou menos. Depois havia os governadores das grandes províncias do Império Romano. Havia os procônsules, procuradores, prefeitos, magistrados, juízes e as autoridades militares, entre elas algumas conhecidas no Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos. Centurião que procurou Jesus, o mais famoso dele, sem dúvida, é Cornélio, que no livro de Atos
é apresentado como alguém temente a Deus. Mas o Império Romano tinha uma estrutura, uma rede de autoridade e poder com os tentáculos que alcançavam todos os cidadãos de todas as suas províncias. Entre os povos dominados, havia um grupo em particular que tinha muita dificuldade com a autoridade de Roma, que eram os judeus. Apesar de que os judeus tinham uma série de privilégios que não eram dados a demais povos. Talvez porque os imperadores, as autoridades sabiam que era encrenca mexer com os judeus. Os judeus constantemente estavam promovendo revoluções, revoltas, insubmissões, insurgências. Então, o Império Romano tinha isentado os judeus de uma série de coisas, como, por exemplo, a isenção de seguir a religião oficial do Império. Havia uma religião que era obrigatória para todos os povos dominados, que era o culto ao imperador. Mas os judeus eram isentos disso porque os romanos sabiam que se impusessem isso pela força ia ter guerra. Os judeus preferiam morrer a adorar outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Também eles eram isentos do serviço militar. Não, o judeu também, eles sabiam também que se obrigasse o judeu a trabalhar no sábado ia ter rolo do mesmo jeito. Então o judeu era isento do serviço militar, e trabalhar nos sábados, porque implicaria nisso também, não é? Ou seja, o judeu não precisava adorar o César, ele era isento do serviço militar e ele não precisava trabalhar no sábado. Eram esses privilégios. Mas os judeus odiavam Roma, porque eles entendiam que era o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus, e que o governador deles era o Cristo, era o Messias, que àquela altura eles não reconheciam ainda, não é? E ainda não reconhecem como Jesus, o Filho de Deus. Por isso, os judeus sempre estavam envolvidos em rebeliões, revoltas. Uma delas, a mais famosa, que resultou no desterro dos judeus e destruição de Jerusalém, haveria de acontecer cerca de 30 anos depois, 15, 20 anos depois que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E eles tinham até um partido dos zelotes, era um partido ultra-revolucionário, radical, guerrilheiro, que fomentava essas insatisfação entre os judeus contra o Império Romano, e de vez em quando aparecia um Messias, alguém se dizendo enviado por Deus para liderar o povo judeu em liberdade do Império Romano. O apóstolo Paulo pode ter tomado conhecimento que lá na igreja de Roma, que é bem no coração do Império, os cristãos, particularmente os judeus convertidos, e o número deles era grande, bem como os não-judeus convertidos, tinham alguma dificuldade em reconhecer a autoridade do Império Romano, porque, afinal, eles eram pagãos, idólatras, serviam muitos deuses, eram brutais, violentos, exerciam domínio pela força do exército romano, que era conhecido pela eficiência e pela crueldade. Eles adoravam o imperador como divino, davam o título de Kyrios, ou Senhor, um título que os cristãos dariam somente a Jesus Cristo, e já se esboçava uma perseguição oficial da parte do império. Então era muito difícil para os cristãos de Roma, judeus e gentios, se relacionar com a autoridade, com o poder dominante daquela época diante de todas estas coisas. Primeiro, como eu disse, a influência judaica, que já de longa história, antes do surgimento do cristianismo, estava envolvida em revoluções. Leia, por exemplo, a história dos Macabeus, 250 anos antes de Cristo. Até mesmo a questão moral e a questão ética, como viver e respeitar, acatar um governo que é brutal, é injusto, é idólatra, é imoral, corrupto e que exerce a sua autoridade de maneira tão errada. Paulo nessa carta, ele havia terminado na exortação anterior, aliás, na sessão anterior, com uma exortação para os crentes de que amassem os seus inimigos e aqueles que o perseguiam. Verso 20 do capítulo 12. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E quem sabe, na sequência, Paulo achou apropriado tratar dessa questão da submissão às autoridades, porque é um exemplo prático, naquela época, disso aqui. Como é que eu trato os meus inimigos, aqueles que me perseguem, aqueles que têm autoridade sobre mim, como é que eu me relaciono com eles? Então, na sequência do que Paulo vem dizendo, o próximo ponto seria, de fato, esclarecer de que maneira o cristão poderia
ou deveria tratar as autoridades que já se apresentavam como inimigas do cristianismo. Então, aqui nessa passagem, capítulo 13, de 1 a 7, Paulo primeiro diz por que é que eles devem se submeter à autoridade, versos de 1 a 2. Depois diz o que é que eles devem fazer para não viver com medo da autoridade, verso de 3 a 5. E depois ele dá a razão pela qual se deveria pagar os impostos à autoridade, os tributos devidos, do verso 6 a 7. Então, são 3 partes aqui da nossa passagem, vamos ver uma por uma. Primeiro, por que é que eles deveriam se submeter às autoridades? Paulo começa com uma ordem que está aí no verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Quando ele diz todo homem, literalmente no grego, toda alma, quer dizer, toda pessoa. Com isso ele está dizendo que não tem exceção. Ele é bem particular aqui. Não se admitem exceções à regra. Essa regra não é para um grupo específico, mas para cada alma, cada pessoa que está debaixo dessa autoridade. Deveria obedecê-la. Estar sujeito significa obedecer, acatar, respeitar aquele que Deus colocou sobre você aqui nesse mundo. E que, em termos políticos e sociais, significaria seguir as leis que foram estabelecidas por eles, acatar as suas determinações, pagar os impostos e tributos que lhes são devidos e tratar com respeito a pessoa do governante. E Paulo, em seguida, apresenta 5 razões para isso, pela qual cada alma deveria estar sujeito, submisso, em respeito, pagando o que deve, às autoridades superiores. Primeiro motivo está na própria descrição. Eles são autoridades superiores, verso 1, ou seja, eles estão numa posição superior a nós, na hierarquia que Deus, ou na qual Deus estruturou a sociedade. Deus estruturou a sociedade numa hierarquia, Ele colocou governantes. Então, eles estão numa posição superior à nossa dentro dessa hierarquia. Não é que eles sejam, as suas pessoas sejam superiores ou melhores, mas que eles ocupam uma posição que está acima da nossa. Eles são os governantes, nós somos os governados. Isso não significa juízo de valor, como eu disse, sobre a pessoa deles. Não quer dizer que aqueles que estão numa posição de autoridade sobre nós, eles têm uma ética melhor, eles são pessoas melhores, eles são mais capazes, são mais inteligentes ou moralmente mais aptos. Não se passa aqui, não se trata disso. Eles são superiores apenas por conta da função que eles ocupam, não por causa das suas pessoas em si. Muitos reis, governantes e presidentes, na verdade, são ímpios, são imorais, são corruptos, são desonestos, são cruéis, são injustos. Mas eles estão nessa posição superior. Na época de Paulo, imperadores, senadores e magistrados atingidos pela corrupção, pela brutalidade, não todos, e sede de poder e uma série de outras coisas. Paulo, então, sabia muito bem que, ao dizer esse tipo de coisa, ele queria ser entendido como se referindo à posição que eles ocupam e não às suas pessoas. Então, esse é o primeiro argumento de Paulo para que nós estejamos sujeitos às autoridades, porque elas são autoridades superiores, elas ocupam uma função superior na hierarquia que Deus estabeleceu. Segundo ponto de Paulo, ainda no verso 1, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, o segundo ponto aqui é que toda autoridade humana para governar, ela procede de Deus. É Deus que, por sua providência, levanta reis, príncipes, governadores e presidentes. E é Deus quem os derruba, igualmente. E essa providência de Deus, ela é secreta. Nem sempre nós sabemos o motivo pelo qual Deus permite que um governante ímpio se alevante. Nem sempre nós sabemos por que motivos Deus permite que um governo injusto, cruel e que vai perseguir a igreja se levante num país. Mas, independentemente da autoridade ser boa ou ruim, o cristão tem que admitir que toda autoridade procede de Deus. Só se governa pelo poder e pela permissão e pela autoridade de Deus. Esse é o ponto para o cristão, que a autoridade de Deus está por detrás de toda autoridade, governo e poder humanos, independentemente se eles são bons ou maus, se são justos ou injustos, se são amigos do povo de Deus ou inimigos do povo de Deus, a sua igreja. Para nós, como Paulo diz aqui,
Não há autoridade que não proceda de Deus. Eu sei que a democracia, o slogan da democracia é que toda autoridade procede do povo, mas o cristão acrescenta ainda, não é? E que essa autoridade, sem dúvida, ela é concedida por Deus. Nós, nesse sentido, temos que acrescentar essa perspectiva cristã. A autoridade não reside no povo, ela reside em Deus, que delega essa autoridade através de sistemas diferentes, monarquia, democracia e dezenas de outros tipos que existem aí de sistema social. Mas por detrás de todas está o desígnio de Deus, como eu disse, frequentemente secreto. Terceira razão que Paulo apresenta aqui, ainda no verso 1, ele diz, depois de ele dizer que não há autoridade que não proceda de Deus, ele mais ou menos repete dizendo: as autoridades que existem foram por eles instituídas. Aqui ele traz a questão mais próximo dos seus leitores em Roma, dizendo assim: e as autoridades que existem e sob as quais vocês estão agora, leia-se Império Romano, com seus procuradores, procônsules, governadores, prefeitos e tudo mais, elas foram instituídas por Deus. Mesmo que chegaram ao poder de forma errada, golpe de Estado, corrupção, força militar, conluio, urna fraudada, povo enganado, qualquer que seja a maneira, Paulo está dizendo aqui que as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Através dos governantes, bons ou maus, Deus executa seus planos secretos para levar a história ao fim que Ele mesmo determinou desde a eternidade. O problema é que nós não conhecemos o quadro maior. Nós sabemos a razão pela qual Deus permitiu, por exemplo, que se levantasse na China, em plena efervescência da igreja, trabalho missionário, campos florescendo, centenas e milhares de pessoas se convertendo. Deus permite que se levante um governo ateísta na China, que expulsa os missionários, fecha as igrejas, começa a perseguir os cristãos e obriga os cristãos a irem a viver e cultuar a Deus de maneira oculta. A igreja oficial é taxada, regulamentada, o governo põe um cabresto nas igrejas oficiais e obriga o restante da cristandade a se esconder nas cavernas, fazer cultos em oculto e tudo mais. A gente não tem... Por que Deus permitiu esse tipo de coisa? Hoje a gente sabe mais ou menos o porquê. A igreja subterrânea hoje, calcula-se, ela já é maior do que o número de cristãos que há nos Estados Unidos. É um cálculo que se faz das casas-igrejas que há na China. E alguns dizem que a perseguição, na verdade, acabou fazendo um bem para a igreja da China. Agora, eu, pessoalmente, não creio que a gente deva, em conclusão, dizer, então vamos orar para vir uma perseguição no Brasil. Não creio que essa seja a conclusão. Eu estou dizendo que Deus, na sua providência, que nem sempre é clara, nem sempre nós percebemos, Ele permite que determinados governos se levantem, ou por bem ou por mal, da maneira certa ou ilegítima, mas, no fundo, elas estão cumprindo um propósito de Deus, que é o bem do seu povo. De que maneira, exatamente, nós não sabemos com certeza, mas sabemos que nosso Deus está no controle. Então, que Deus está por detrás das autoridades, que nem sempre são as autoridades justas, o próprio Jesus admitiu, que é o exemplo mais conhecido, eu sei que o nosso pastor mencionou hoje pela manhã também. Jesus, diante de Pilatos, quando Pilatos adverte, dizendo, você não me responde? Jesus disse, e Pilatos disse, não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus respondeu, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Pilatos, você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Se Deus, que está por detrás de tudo, não tivesse dado a você autoridade para fazer o que você vai fazer. Lembremos também do ímpio rei Ciro, que Isaías chama de servo do Senhor no seu livro, pois foi usado por Deus para trazer Israel de volta à terra prometida. Então, nós não sabemos como, não sabemos porquê, não sabemos os motivos de Deus, mas nós sabemos que não há autoridade que não tenha sido instituída por Ele. Terceiro argumento de Paulo, quarto argumento, no verso 2, ele está argumentando por que nós devemos nos sujeitar às autoridades. O quarto argumento é que se opor à autoridade é resistir à ordenação de Deus. Ou seja, quando você resiste à autoridade estabelecida, você está indo contra o que Deus instituiu.
eu li um comentário que dizia assim, que 90% dos comentaristas que tratam Romanos 13 passam mais da metade do tempo explicando o que é que Paulo não está dizendo, né? O que é que ele não está dizendo. Então, do jeito que ele está falando aqui, dá a impressão que o crente é para ficar pianinho, pianinho, diante das injustiças, de um governo corrupto e tudo mais. Mas não é isso exatamente que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o princípio geral é esse. Se há um governo, e o governo é instituído por Deus, porque não há nenhum que não seja, resistir à ordenação de Deus, resistir ao governo, seria resistir à ordenação de Deus. Que talvez provavelmente Paulo tem em mente aqui, são situações como essa. Primeiro, desobedecer às leis emanadas pelos governantes, sendo estas leis justas e boas. Mesmo que seja um governo ímpio, às vezes tem uma lei boa. E há muitas leis boas no nosso país. Então, se você, né, em nome de que o governo é corrupto, que o governo é um governo mau, de pessoas ímpias, idólatras, ateus e tudo mais, então eu não vou seguir as leis que são emanadas por ele. Isso aí seria você resistir à ordenação. As leis são verdadeiras, são boas, são justas. E nós deveríamos seguir, independente da pessoa do governante, do que ele está dizendo, sim ou não. Ou então desacato, talvez Paulo tenha em mente, desacato e desrespeito à pessoa dos governadores. A gente pode discordar dos governadores sem xingar, sem zombar, sem humilhar, sem fazer meme, não é? Daquele tipo de meme bem... Não é? Eu sei que é muito difícil controlar o brasileiro nisso, porque ele é campeão mundial de meme, né, o brasileiro. Mas eu creio que parte desse não desacatar ou desobedecer à autoridade implica em respeitar a pessoa do governante. Outro caso aqui, que poderia se encaixar em se opor à autoridade, é você deixar de pagar os impostos, dizendo esse governo é ímpio, né? Essas taxas são injustas. Ou deixar de orar pelos governantes, como a Bíblia manda. Ou ainda buscar subverter o governo por meios ilegítimos. Às vezes, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, às vezes na história alguns cristãos entenderam que era obrigação deles subverter governos, ainda que se utilizando de meios ilícitos para fazer isso, já que esses governos eram injustos. Então, quarta razão pela qual nos submeter à autoridade é que se nós nos opormos à autoridade, estaremos resistindo à ordenação de Deus. Quinta razão de Paulo: resistir à ordenação de Deus irá trazer condenação. Verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, segunda parte do verso, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Essa condenação aqui, provavelmente, Paulo quer dizer, provavelmente não, com certeza não é a condenação eterna, sofrimento eterno no inferno. Mas, por exemplo, Deus pode entregar você para ser preso, para ser julgado e condenado pela autoridade. E você não vai ter Deus a seu favor no processo, porque você está resistindo à ordenação de Deus e, como resultado, você trouxe condenação sobre você. Você pode ser entregue para ser preso, acusado, julgado e condenado pelas autoridades por estar desobedecendo ou fazendo qualquer outra coisa. Então, é isso que Paulo tem em mente aqui. Agora vem a pergunta que não quer calar, não é? É claro, pastor, mas em termos práticos, não há exceções a essa regra, nós temos que viver quietinhos, né, caladinhos, submissos e aguentar todo esse tipo de coisa. Quando a gente pega esse ensino de Paulo no contexto e coloca no contexto geral do que a Bíblia ensina, fica claro então, embora Paulo aqui não esteja falando disso, porque o ponto dele era exatamente a dificuldade que os seus leitores tinham em acatar a autoridade do Império Romano. Então, ele está focado nesse ponto aqui. Mas há outras situações em que o relacionamento com a autoridade toma um outro ângulo, é abordado esse relacionamento de um outro ângulo. Então, o quadro geral nos diz o seguinte: quando a autoridade passar leis ou obrigar os cristãos a irem contra a autoridade de Deus e contra as leis de Deus, ele está desobrigado de seguir. Que exemplos nós encontramos? O famoso do Antigo Testamento. Faraó mandou as parteiras do Egito, matar os meninos hebreus quando nascessem. Era desobedecer o faraó, não matar os meninos. Não é por isso que Moisés escapou.
não mataram os meninos hebreus. Quando o faraó veio perguntar o que é que tinha acontecido, por que é que estava tendo tanto menino hebreu lá no meio do povo, as parteiras disseram que as mulheres hebreias elas dão à luz muito rápido, né? A gente chega lá, já nasceu, já está amamentando o menino. Caso de desobediência civil, a ordem era matar os meninos. E diz lá que Deus se agradou daquilo que as parteiras fizeram e deu a elas casa na nação de Israel. Provavelmente elas encontraram família, se casaram lá com os judeus. Um outro exemplo no Novo Testamento é dos apóstolos diante do Sinédrio, que era a autoridade local sobre eles em Jerusalém. Eles são interrogados, questionados pelo Sinédrio e são proibidos de pregar em nome de Jesus em Jerusalém. E eles saem da presença do Sinédrio e se reúnem, e o que é que eles fazem? Eles continuaram a pregar o Evangelho. Depois eles são presos, são chicoteados, são ameaçados, e eles respondem: importa antes obedecer a Deus do que obedecer os homens. Então, quando leis são passadas que nos obrigam a ir contra a lei de Deus, então o cristão está desobrigado de seguir o governo. Vou dar um exemplo, aqui mais prático. Vamos imaginar, aliás, isso acontece em alguns países. Há uma lei que autoriza o casamento gay, que reconhece o casamento gay. Eu, como cristão, eu não concordo com essa lei, mas enquanto essa lei não me obriga, como pastor, a fazer casamento gay, eu estou quieto. Agora, na hora que a autoridade chega alguém na minha igreja e diz assim: olha, tem um casal gay e ele quer casar nessa igreja, a igreja mais bonita de Recife, vamos imaginar, e ele quer que o senhor faça o casamento aqui. Então eu vou para a cadeia, porque eu não vou fazer. Então, por quê? Eu vou desacatar a autoridade, porque ela está me levando a ir contra a lei de Deus, a palavra de Deus. E nós encontramos exemplos disso nos Estados Unidos. Lembra todos aquele famoso caso do boleiro, né? O cara que tinha uma empresa que fazia bolo de casamento e, de repente, veio um casal, né? Dois homossexuais que queriam casar e queria que ele fizesse o bolo. Ele disse: eu não vou fazer o bolo porque eu não concordo com isso. Aí foi ameaçado, se não me engano, chegou a ser preso, teve um processo lá, finalmente ele ganhou na justiça, né? Mas situações como essas vão ocorrer. A lei foi passada, por exemplo, aborto, vão permitir aborto. Tá? Vamos supor, passou uma lei que permite aborto em qualquer idade do feto. Tá bem, eu estou triste com isso, sou contra isso, que eu puder fazer para... Mas enquanto não me obrigarem a abençoar o aborto e declarar e considerar o aborto como sendo uma questão legal, eu estou no meu lugar. Mas se vierem fazer isso, então eu vou dizer o que é que eu penso, e eu vou me posicionar contra, e assim por diante. Então, quando o Estado obriga o cristão a ir contra a lei de Deus, não é que ele passe leis erradas, porque às vezes a lei errada não me atinge, mas quando ele passa alguma lei ou toma alguma medida que me obriga a ir contra a minha consciência e o meu dever para com Deus, então o cristão está desobrigado de obedecer e ele vai ter que enfrentar as consequências da sua desobediência. É nesse instante que vai ficar claro se ele ama de fato mais a Deus do que sua própria vida e se ele está disposto a renunciar à sua segurança, à sua liberdade por amor à palavra de Deus. Segunda situação, imagino, é quando as autoridades forem arbitrárias e agirem contra a lei. Eu não acho errado o cristão apelar para os seus direitos se ele vive num regime em que ele pode fazer isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi maltratado em Filipos. Ele foi preso lá em Filipos, acusado de estar prejudicando o comércio de um determinado grupo lá que usava uma escrava que era possuída de um espírito adivinhador. Paulo libertou a mulher daquele espírito adivinhador. Os donos da escrava ficaram furiosos, acusaram Paulo e pegaram Paulo e chicotearam Paulo e o prenderam. E Paulo era cidadão romano, e no Império Romano ninguém podia chicotear um cidadão sem que antes ele tivesse passado por um processo. E aí, no dia seguinte, quando os pretores da cidade, responsáveis pela ordem pública lá em Filipos, que por sinal era uma cidade militar, onde os militares de reserva iam morar, na hora que vieram libertar Paulo, Paulo disse: não, vocês fizeram isso comigo, eu sou cidadão romano.
Vocês têm que vir pessoalmente me tirar da cadeia e pedir desculpas. Então, Paulo exigiu os seus direitos. E os caras foram lá tudo acuado, né? Tudo mansinho, pianinho, foram lá, tiraram Paulo da cadeia, pediram desculpas e tudo mais. Paulo apelou para um direito que ele tinha debaixo da lei. Não é errado o cristão apelar para os seus direitos, se ele sente que ele está sendo, de alguma forma, prejudicado. Mais adiante, ele vai usar desse mesmo direito quando é preso em Jerusalém. E vai ser chicoteado de novo. Dessa vez ele disse antes, né? Porque em Filipos ele deixou para dizer depois que foi chicoteado. Quando ele viu que o chicote vinha, espera aí, eu sou cidadão romano. Dessa vez ele foi mais rápido, né, do que a chibata. E o resultado foi que ele foi preso sem ser chicoteado. E quando ele viu que os magistrados que estavam cuidando do caso dele estavam indo para o lado dos judeus, querendo ganhar dinheiro de Paulo, subornar Paulo, ele usou mais uma vez o seu direito de cidadão romano. Disse: apelo para César. Eu quero ser julgado pelo imperador e não por esses magistrados que estão aqui, os governantes que estavam da província onde ele estava preso. Não quero ser julgado por esse pessoal, mas por César. E ele foi para César. E lá ele foi, a gente sabe, parece que ele escapou da sua primeira condenação, depois foi preso de novo e dessa vez ele não escapou, ele morre em meados da década de 60, decapitado em Roma. Então, não é errado o cristão usar de seus direitos quando ele se sente injustiçado, quando ele se sente ameaçado por alguma coisa. Há uma ressalva que Paulo faz em 1 Coríntios, capítulo 6, quando o cristão apela para a justiça contra um irmão. Quando o inimigo é um irmão, não é? Quando alguém que lhe fez mal é um irmão, e você apela ao governo para resolver isso aí. Aí Paulo diz: é melhor você sofrer o dano do que você expor as entranhas da irmandade a governadores e magistrados e juízes que não têm lugar na igreja. Então, feita essa exceção, havendo possibilidade, o cristão pode usar os seus direitos, deve usar os seus direitos garantidos por lei. Há uma terceira situação, quando a autoridade se vira contra a igreja, persegue a igreja de maneira implacável, querendo exterminar os cristãos. Nós podemos orar para que Deus remova autoridades desse tipo. E nós podemos participar, creio, de movimentos e atos contra o governo, desde que legítimos e permitidos pela lei. Então, há greves que são legais, há passeatas, há manifestações nas mídias sociais que, se feitas da forma correta, são permitidos também, sempre com temor e respeito. Nós podemos expressar nossa opinião se nós temos essa oportunidade, como temos no Brasil. Em outros países não tem isso. Não tem. Em alguns outros países, absolutamente, é totalitarismo mesmo, não tem jeito. Mas, por enquanto, no Brasil, a gente pode fazer isso. Preservado o respeito, não é? e o acato pela pessoa do governante, nós podemos nos manifestar. Um exemplo aqui que eu trago para vocês, vou trazer dois. Um, o apóstolo Paulo diante do sumo sacerdote Ananias. A história está em Atos 23. Paulo estava sendo questionado a respeito tinha sido acusado, né? Ele estava se defendendo, e aí o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então o empregado do sumo sacerdote deu um bofete em Paulo, bateu na boca de Paulo, quando Paulo ia falando. Então disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao lado de Paulo disseram: tu estás injuriando o sumo sacerdote de Deus, que era a autoridade máxima do Sinédrio? Paulo disse: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo sentiu que, ao chamar o governante de parede branqueada, não é? Ele aí estava quebrando o que diz a lei de Deus: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então ele disse: desculpa, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Está errado do mesmo jeito, só que eu não devia chamar ele de parede branqueada, né? Ele se controlou. Quer dizer, pode dizer: por que você está batendo em mim contra a lei? Mas não precisava do termo, né, que foi usado ali. E ele então volta atrás. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo histórico que é polêmico, mas eu vou dar aqui a minha opinião. Estou falando aqui de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um pastor luterano que viveu na época da ascensão do nazismo na Alemanha. E ele se tornou membro da resistência alemã antinazista, um membro ativo. E ele é um dos fundadores da chamada Igreja Confessante, a igreja
a luterana oficial, ela estava cooptada a favor do nazismo. Mas os que não concordavam com a política do partido nazista fundaram a chamada Igreja Confessante, que estava aliada aos movimentos de resistência contra Hitler. O problema foi que Bonhoeffer participou de um plano para assassinar Hitler. Ele se envolveu num plano detalhado que incluía emboscar e assassinar Hitler. Ele acabou sendo descoberto, foi preso, e na prisão ele escreveu vários livros que o tornaram famoso, e depois ele foi enforcado poucos meses antes do suicídio de Hitler. Então, alguns questionam se a atitude de Bonhoeffer estava correta. Participar de um complô para assassinar um governante cruel e desumano. Pessoalmente, eu acho que foi longe demais. Acho que foi longe demais. Eu não creio que justificaria em nenhuma situação cristão se envolver num complô para matar e assassinar um governante, por pior que ele seja, Contudo, o Bonhoeffer não estava errado em participar de um movimento em que falava contra e se punha contra aquilo que ele sentia que era um mal para a nação. Como está no nosso boletim hoje, na devocional do reverendo Hernandes Dias Lopes, nós não precisamos ter participado da política partidária, mas nós não somos apolíticos. É um dever como cidadão, um dever como cristãos, nos envolver com estas coisas, mas dentro dos limites da palavra de Deus. Deixe-me correr para o meu segundo... Isso foi só o primeiro ponto. Vamos lá. Vamos correr para o segundo ponto. O que fazer, então, para não viver com medo da autoridade? Os cristãos não deveriam viver com medo da autoridade, versos 3 a 5. Aqui se justifica esse ensino de Paulo por conta da hostilidade dos judeus e pagãos que acusavam os cristãos diante dos magistrados. Daí, com certeza, isso causava algum temor de retaliação. Mas os cristãos não deveriam viver com medo da autoridade. Paulo dá aqui algumas razões. Primeiro, os magistrados, eles têm um papel que foi dado por Deus, verso 3. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Paulo diz aqui que a autoridade, ou os magistrados, eles são ministros de Deus para o bem do cidadão. Verso 4, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A palavra ministro é a palavra grega diácono, de onde tem a nossa palavra diácono na igreja, literalmente aquele que serve. Então, Paulo vê a autoridade como serva de Deus, o ministro de Deus, o diácono de Deus para fazer o bem para o cidadão. Eles estão a serviço de Deus, essa é a razão pela qual Deus colocou autoridades, estão a serviço de Deus para promover o bem dos cidadãos que praticam o bem. Portanto, verso 3, se você faz o bem, você não precisa ter medo da autoridade. Faça o bem e você receberá o louvor dela. Da mesma forma, continuando no mesmo raciocínio do apóstolo Paulo, a autoridade é ministro de Deus para punir o mal. Verso 4, final do verso 4. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Ou seja, veja, Paulo diz que a autoridade é ministro de Deus, vingador para punir o mal. Deus usa as autoridades para punir o ímpio aqui nesse mundo. Por isso que Paulo diz, a autoridade traz a espada. A espada aqui não é para dar um tapinha, né, no traseiro do malfeitor, com a lâmina da espada, mas é para arrancar a cabeça dele. Arrancar a cabeça dele. Não é sem razão que traz a espada. Paulo não tinha dificuldade com pena de morte, que era válida no Império Romano para alguns crimes. Às vezes pela decapitação, o cidadão romano era decapitado, e os outros poderiam ser, inclusive, crucificados, foi assim que o nosso Senhor morreu. Mas é por esse motivo que traz a espada, cujo alvo é castigar os malfeitores. Se você fizer o mal, final do verso 4, você tema, porque não é sem razão que Deus deu a autoridade, o poder de punir os malfeitores, inclusive com a pena de morte, em algumas situações onde isso é reconhecido e estabelecido.
É claro que nós temos que lembrar aqui que Paulo está descrevendo o papel ideal das autoridades. É por isso que Deus colocou autoridades. Por isso que ele colocou essa hierarquia na sociedade. Através dos governantes, Deus incentiva e louva os que praticam o bem, e ele pune e se vinga daqueles que praticam o mal. Então, essa é a razão pela qual Deus estabeleceu autoridades. Nós não vivemos num caos político, na anarquia, mas autoridades com leis postas por Deus com esse objetivo. É claro que Paulo, como eu disse, está descrevendo o que é o papel das autoridades. E essas autoridades vão responder diante de Deus pelo mau uso e abuso do poder que Deus concedeu. Mas, diante disso, 2 motivos, então, para nós vivermos em submissão à autoridade e sem medo. Primeiro, temor da punição se fizer algo errado, verso 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas uma razão para submeter-se à autoridade, porque ela traz a espada. Ela tem por Deus o poder e a prerrogativa de punir o que pratica o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? É só não fazer o mal. Respeite a autoridade, cumpra as leis, ande como deve andar, e você não tem que viver com medo das autoridades. Mas, acima disso, além disso, Paulo diz, final do verso 5, também por dever de consciência. Não somente com medo da punição, que não é uma boa motivação, e também não é a única que Paulo dá aqui, mas principalmente por dever de consciência, porque eu sei que a autoridade foi colocada por Deus e ela existe para o bem da sociedade, para punir os ímpios e para recompensar os bons. Então, por dever de consciência cristã, eu devo respeitar e acatar a autoridade. Por último, os motivos para pagar os tributos, que Paulo deixou por último exatamente porque é a parte mais difícil, né? Porque respeitar está tudo bem, mas pagar tributo é complicado. Vamos lá, versos 6 e 7. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Os cristãos pagavam os tributos exigidos pela autoridade, como diz aí no verso 6, Paulo está afirmando, né? Porque é por esse motivo que vocês também pagam tributos. Ele está declarando uma situação de fato. Os cristãos, como cidadãos debaixo do império, eles tinham vários impostos que pagavam às autoridades, imposto da terra, imposto de comércio, especialmente os povos dominados pagavam um tributo especial por conta disso. Havia muitos impostos naquela época. E Paulo aqui está reconhecendo que eles pagavam aqueles impostos. Agora, Paulo dá 3 motivos pelos quais eles estavam fazendo aquilo. Primeiro, como já mencionado, eles são ministros de Deus, verso 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Então, se eles são ministros de Deus, estão a serviço de Deus, eles devem ser sustentados pelo povo no trabalho que eles fazem. Segundo, eles atendem constantemente a esse serviço. É uma maneira de Paulo dizer que eles são tempo integral. Então, eles precisam ser sustentados pela população. São ministros de Deus, colocados para o bem do cidadão, para o terror dos malfeitores. E de que é que eles vão viver? Eles vão viver dos tributos que nós pagamos. Nós pagamos para que eles façam isso, para que promovam o bem, elogiem o cidadão de bem, que punam os malfeitores. Terceiro motivo, nós devemos dar a todos o que lhe é devido, uma questão de justiça. O cristão é justo. Então, se é devido às autoridades o tributo, porque são ministros de Deus que executam o serviço de Deus aqui nesse mundo, então, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito e a quem honra, honra. Todos esses itens, eles são relacionados com as autoridades. Mais uma vez lembramos, não por suas pessoas, que já dissemos que há ímpios, corruptos, maus, idólatras, pagãos, mas pelo cargo, ofício, função e posição que eles ocupam. Terminando, o que é que nós podemos aprender desse texto? Vamos tentar resumir aqui brevemente o que nós acabamos de dizer. Eu elenquei aqui 6 pontos. Primeiro, reconhecer que acima de todos os poderes humanos está o nosso Deus e o seu Cristo assentado no trono do universo. Essa perspectiva de que toda autoridade emana de Deus e que Deus, portanto, está no controle do universo, é que dá ao cristão, é o que dá à igreja tranquilidade em tempos difíceis. Crises virão, financeiras, políticas,
ameaças, perseguição, mas nós temos consciência de que o nosso Deus reina e o seu Cristo tem todo o poder no céu e na terra, como ele disse, e que as nações são reputadas como nada diante dele, que ele levanta reis e ele derruba governadores. E de repente, de um dia para a noite, Deus pode mudar uma situação que parecia impossível. Então, a nossa confiança não está aqui nesse mundo, não está em regimes políticos, não está em governantes, não está na pessoa dos que exercem autoridade, mas a nossa confiança está em Deus e no seu Cristo, que está sentado no trono do universo. Essa é a lição número 1 que esse texto nos ensina, que deve nos trazer tranquilidade diante da turbulência social, política e econômica que nós podemos enfrentar a qualquer momento. Segunda lição. O texto nos ensina a respeitar e honrar as autoridades estabelecidas, ainda que não sejam bons governantes, que sejam corruptas e más. O texto nos ensina a honrar as suas pessoas, evitando escárnio, zombaria, insulto, xingamento, ainda que a gente discorde dessas pessoas. Obedecer às suas determinações, enquanto elas não nos obrigam a ir contra a palavra de Deus. Dar testemunho ao mundo, andando como cidadãos exemplares, respeitadores de leis e de todos que estão em autoridade. É o papel da igreja, dar um bom testemunho como cidadão brasileiro, estou falando aqui para nós, né? Faz parte do nosso chamado aqui nesse país, dar um bom exemplo de como deve ver o cidadão brasileiro. Terceira lição, o texto nos ensina a orar para que Deus nos dê governantes que cumpram o seu papel divinamente estabelecido por Deus, ou seja, que protejam e incentivem o cidadão de bem e que punam e castiguem os malfeitores. Nós podemos orar, devemos orar por isso. Quarto lugar, nós sabemos e devemos ter consciência de que o reino de Deus em sua perfeição, justiça, santidade, retidão e verdade nunca será implantado aqui nesse mundo completamente. Por isso que nós aguardamos a vinda do Rei justo, que virá reinar sobre o seu povo no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Aguardamos a vinda do Senhor Jesus para conhecermos o que é de verdade um mundo justo. Por isso, como Paulo já ensinou aqui no capítulo 12, suporte o sofrimento com paciência. Ore sem cessar. Seja perseverante, como Paulo diz aqui, porque nós não encontraremos aqui nesse mundo um regime perfeito, um país perfeito, um sistema perfeito, porque somos todos pecadores e estamos debaixo do efeito do pecado ainda nesse mundo. Enquanto isso, aguarde a vinda do Rei, suporte o sofrimento e faça o bem aos inimigos, vença o mal com o bem. Quinta lição, enquanto o reino do Senhor Jesus não chega em sua plenitude, já começou, está entre nós, mas ainda não plenamente, sejamos aquilo que ele e os seus apóstolos nos ensinaram. Oremos pelas autoridades, pratiquemos boas obras de justiça, vençamos o mal com o bem, calemos a boca dos inimigos da igreja através de um procedimento exemplar no trabalho, na escola, nas redes sociais, na família, e usemos os meios legítimos para implementar leis justas, leis que atendam o bem comum e velar também pelo cumprimento delas dentro das nossas possibilidades, vivendo numa democracia. Último ponto, e acima de tudo, irmãos, preguemos e vivamos o Evangelho de Cristo como testemunho ao mundo caído. A igreja deveria ser, eu chamaria assim, sociedade alternativa. É na igreja que Deus manifesta principalmente o seu reino. O reino de Deus é maior do que a igreja, mas a igreja é a expressão maior. É na igreja, por exemplo, onde ricos e pobres adoram sentados na mesma fileira de bancos. É na igreja onde homens e mulheres encontram igualdade. É na igreja onde as diferenças raciais, sociais, elas são vencidas. A igreja é apresentada ao mundo como uma demonstração prática do reino que haverá de vir. E se nós conseguirmos entre nós isso, nos ajudarmos aos necessitados, sermos justos uns com os outros, nos tratarmos com fraternidade, é tudo isso que Paulo disse no capítulo 12, que nós vimos no domingo passado. Se nós fizermos isso, nós estamos dando uma alternativa para a igreja, para o mundo. Eu concluo com um exemplo. Na década de 90, 80, a Minka e eu fomos para a África do Sul. Eu fui estudar, fazer o mestrado. Naquela época,
o apartheid estava em vigor na África do Sul. Então, a lei era muito clara, e nós vimos isso na prática. Nós íamos para o supermercado e chegava um branco, então os africanos cediam lugar na fila para os brancos irem na frente. Você ia num lugar público, tinha banheiro de africanos e tinha banheiro dos brancos. Você ia para a praia, tinha a praia dos brancos e a praia dos africanos. Tinha cidades onde só podia morar quem era branco. Os demais, os que eram mestiços e os africanos, eles tinham que morar em cidades separadas. Um dia nós recebemos o convite para visitar Kwasisabantu, que era um local na região de Durban, na província de Natal, na África do Sul, onde um grande avivamento espiritual tinha acontecido no final da década de 60. E eu e a Minka fomos lá. E eles estavam construindo um templo para 10 mil pessoas. Milhares de zulus tinham se convertido. E muita gente tinha vindo da própria África do Sul e de outros lugares para conhecer aquele local. E o que mais nos impressionou ali foi, pela primeira vez, ver uma fila onde tinha brancos e africanos juntos. Ninguém tinha precedência sobre o outro por conta da cor da pele. Se tratando como irmãos, sentando à mesma mesa, conversando juntos, coisa que a gente não via na cidade que a gente estava, mas ali onde o reino de Deus se manifestou poderosamente através do Evangelho, aquelas barreiras raciais foram completamente vencidas. E juntos eles serviam a Deus, adoravam a Deus, participavam do mesmo culto, alternava pregador africano, pregador branco, e nós participamos dos cultos com tanta alegria, e nós vimos como o Evangelho faz diferença. Quando o Evangelho é vivido em poder e plenitude, ele é a resposta de Deus para o mundo caído. Então, nós, como igreja, somos a sociedade alternativa. Se nós vivermos entre nós essa igualdade, esse amor, esse cuidado entre nós, isso vai causar um impacto e uma impressão no mundo que não conhece isso na prática. Daí a sua responsabilidade e a minha. Claro, nós temos o dever político de votar, exercer nossa cidadania, mas mais do que isso. O que vai mudar, fazer a diferença, é o exemplo nosso como cristãos. Que Deus abençoe essa querida igreja, aos irmãos, e que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos, esperança para um mundo caído até a vinda do Senhor Jesus. Vamos orar, fiquemos em pé. Depois da oração, nós vamos cantar o hino anunciado e em seguida teremos a bênção apostólica. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor nos dê a graça para expressarmos aqui nesse mundo os valores do Teu reino justo, que a Tua igreja seja a mostra, aqui e agora, daquele novo céu e nova terra onde habita a justiça. Nos ajuda como igreja a perdoarmos, amarmos, sermos pacientes, tratarmos com igualdade, vencermos as diferenças, e dar ao mundo, ó Deus, um vislumbre daquilo que o Senhor planejou para nós. Abençoa o Teu povo, abençoa a igreja brasileira, independentemente do resultado das eleições. Oramos pelos governantes, aqueles que já foram eleitos pela Tua sabedoria e pela Tua vontade, e nos ajuda a viver, ganhando o nosso pão com tranquilidade, trabalhando, ajudando os pobres, os necessitados e pregando o Teu Evangelho em todo lugar. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.